Batistuta no Flamengo. Isso já foi capa de jornal aqui na cidade do Rio de Janeiro. Vou falar hoje sobre fake news. Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o fake news no jornalismo esportivo. É lógico que o fake news ele está presente, sobretudo nas redes sociais, muito engajamento em vários segmentos do jornalismo. Jornalismo político, jornalismo sociocultural e, claro, no jornalismo esportivo. E para quem não me conhece, eu sou de fato jornalista, certificado, 4 anos na faculdade de comunicação e em seguida pós-graduei em jornalismo esportivo. Então eu sou de fato um jornalista esportivo certificado. Vou compartilhar um pouquinho com vocês da minha experiência e falar um pouquinho disso que está tão presente no dia a dia. Assim como o futebol, o jornalismo esportivo fake news também foi importado da Inglaterra. Até hoje, o jornal, por exemplo, The Sun, um tabloide, os famosos tabloides ingleses que vendem tanto sensacionalismo, ele é o segundo jornal mais lido por lá. As pessoas gostam de consumir sensacionalismo. Eu não sei se é o seu caso, mas com certeza você conhece alguém que gosta e que espalha, seja em correntes de WhatsApp, Facebook, compartilha. Fulano estaria interessado, fulano negociaria, jogaria. Essas suposições é até chamado na língua portuguesa de futuro do pretérito. Na minha opinião, isso não deveria existir no jornalismo. O jornalismo é fato. Existe sim ou não. Tem que ser coisas factuais, tem que ser coisas presentes ou não. Não essas suposições. Isso é muito vendido, isso é muito compartilhado, talvez até mesmo por você. E na Inglaterra trouxe muito isso nos tabloides ingleses e aqui no Brasil a gente começou a repetir. Sobretudo aqui na cidade do Rio de Janeiro existiam 2 principais jornais de esportes, o Rosinha e o Outro. E este Outro, em meados dos anos 90 e a partir dos anos 2000, no começo dos anos 2000, era muitas capas de negociações, jogadores querendo ir, querendo sair, e algumas delas, a grande maioria delas, obviamente, não eram concretizadas. Dentre essas, eu gosto de destacar sempre Batistuta no Flamengo. Eu trago até para você um pedaço dessa capa, para você acompanhar. Batistuta no Flamengo. Para quem não lembra ou não conhece, o Batistuta era um principal centroavante na década de 90, 2000 pelo mundo, rodou Fiorentina, Roma, a seleção da Argentina, os maiores artilheiros, e ele foi cogitado de uma forma engraçada até no Flamengo. Não tinha mínima condição, Flamengo naquela época, mas levaram para a capa esse tema e, claro, foi vendido, foi muito aceito e foi muito comprado, porque, como eu disse, as pessoas gostam desse tipo de sensacionalismo. Além disso, vamos falar rapidamente sobre, o que a gente pode dizer, os jornalistas que estão em atividades. Vamos separá-los em três características, em 3 segmentos, se assim a gente pode dizer. 3 tipos de jornalistas, né? Tem o jornalista da grande empresa, da média e da grande empresa, e uma parte, que é a grande minoria desse total de jornalistas, eles ganham muito bem, principalmente esses que estão na casa de vocês, que entram na casa de vocês pelos televisores diariamente ou semanalmente, eles ganham muito bem. Mas isso é uma minoria. Tem aqueles, claro, que trabalham na empresa média, empresas, e recebem um teto. Abaixo, tem aqueles jornalistas que trabalham em média empresa, em pequenas empresas. Dentro dessas pequenas empresas tem aqueles projetos, tem aquelas rádios comunitárias, tem as rádios webs. São muitos jornalistas que tentam galgar em algum espaço dentro do jornalismo esportivo, querem tentar um espaço maior, mas por ali eles passam já dificuldades. Alguns não recebem, outros recebem muito pouco, outros têm que tentar algumas outras marcas para tentar ele mesmo fortalecer e tentar ter um salário mínimo, enfim, qualquer integridade financeira. E o outro, que aí são os jornalistas independentes, sobretudo jornalistas que tentam, como freelancer, algum tipo de trabalho, alguns até desempregados, esses pagam até para trabalhar. Esses não têm praticamente espaço nas grandes mídias e eles pagam para trabalhar, porque o que eles recebem é quase zero, porque acaba a despesa e o que eles ganham zerando até ficando negativo. Então são esses 3 tipos de jornalistas que existem hoje no mercado em atividade. Claro que esses 3 tipos de jornalistas, eles têm algo em comum. Eles querem a evidência, eles querem ser vistos, eles querem notoriedade. E hoje, a forma com que buscam notoriedade é espalhando notícias em quantidade, espalhando notícias em velocidade. Se a gente lembrar lá atrás, nos alguns pretrechos da comunicação, a gente vai lembrar que a matéria ela tem que ser verdadeira, ela tem que ser verídica, tem que existir, tem que ter exclusividade, é um grande diferencial do jornalismo, ele ter exclusividade. Então ele juntou isso tudo e com uma combinação de velocidade, de factual, de aquilo que está sendo consumido, ele consegue uma combinação perfeita. Só que hoje isso foi inverso. Agora o mais importante é ser veloz,
Então quando você é veloz, você perde as apurações, você com certeza você vai encontrar falhas, você vai encontrar equívocos e vai em alguns momentos postar fake news. Outra exclusividade, acaba perdendo o seu grande valor, porque o que vale é apenas a velocidade, então você copia e cola a mesma matéria. E por último, ser verdadeiro. Não há preocupação em espalhar uma matéria verídica, uma matéria verdadeira. Por muitas das vezes, isso engloba, acaba pegando o famoso fake news, porque é motivado em propagar em massa, em quantidade, algumas matérias. E aquilo lá atrás, aquelas 3 ordens que eu trouxe, elas acabam sendo esquecidas. E todos esses tipos de jornalistas, eles querem, porque é o que eu disse, a notoriedade, eles querem a notoriedade. Alguns desses que tentam um trabalho independente, eles até já trabalharam em grandes canhões, que o colocaram no mercado, que são vistos, são muito bem aceitos, e hoje eles fazem trabalhos independentes, alguns até pelo YouTube, mas deixa isso para uma próxima. Com isso, a apuração ela é mais escassa e o sensacionalismo é mais vendido. Mas você gosta de clicar e compartilhar sensacionalismo? Vou trazer 2 matérias para vocês e vocês me respondam. Qual matéria você acha que vai ser mais clicada, mais compartilhada, mais vista? A primeira. João, um morador da Zona Oeste, usou a sua Kombi, lotou com 1 tonelada de alimentos e distribuiu para casas de caridade. A outra matéria é: um homem, suposto morador da Zona Oeste, roubou com a sua Kombi 1 quilo de arroz. Qual que você acha que vai ser mais clicado? As pessoas gostam de tragédia, elas gostam de sensacionalismo. Apesar de não ter todos os fatos, não saber se ele realmente é um morador da Zona Oeste, se 1 quilo é muito menos do que 1 tonelada, enfim, os gestos, os bons gestos, os gestos de caridade, eles não são vendidos. Então, por muitas vezes, quando a gente liga o telejornal, a gente lê, a gente só vê notícias ruins, porque as pessoas gostam de saber notícias ruins. Tinha um jornal aqui na cidade do Rio de Janeiro chamado O Povo, que ele era capaz apenas de tragédias de violência. Se você torcesse esse jornal, ele escorria sangue. E era muito vendido. Ele era muito consumido, era muito lido. Muitas pessoas conhecem, vão saber. Se você não conhece, certamente o seu irmão, o seu tio, o seu pai vai saber que jornal é esse, jornal O Povo. Então é isso, porque a gente cada vez mais quer consumir sensacionalismo e a gente move cada vez mais a indústria do fake news. Se a gente tentar ter um pouco mais de sabedoria, a gente com certeza vai diminuir isso e vai propagar mais notícias inteligentes, sobretudo no jornalismo esportivo. A gente está apenas atrás de um celular reclamando e não está agindo, compartilhando coisas boas. Então, pessoal, eu agradeço mais uma vez a sua companhia. Hoje eu falei um pouquinho sobre o fake news. Não tem uma comprovação científica, eu até brinco. É apenas uma opinião pessoal, uma opinião particular. Deixe seu like, deixe sua curtida. Se você também não gostou, deixe seu dislike. Mas o seu engajamento é importante aqui para mim. Sua inscrição, assim como a sua inscrição também é muito importante. Até um próximo vídeo, pessoal. Um forte abraço a todos vocês. Tchau, tchau.